chamo Andrei, sou médico de família e comunidade, tenho mestrado em Ciências pela Universidade de São Paulo. Fui presidente do movimento de Jovens Médicos de Família e Comunidade, o movimento Ainacai Brasil, e estou aqui em conjunto com a doutora Zeliette para poder coordenar a nossa mesa de Medicina de Família e Comunidade do Congresso da MB. Gostaria também de introduzir que eu estou aqui representando a Comissão Nacional do Médico Jovem da Associação Médica Brasileira, que é uma comissão aí que foi criada pela atual gestão da MB para que a gente possa ter uma maior integração dos médicos jovens do país. Né? Esse congresso ele foi pensado para jovens médicos. A gente tem uma grande representação de acadêmicos de medicina, de médicos generalistas e também de médicos especialistas que estão aqui com interesse, né, de estar desenvolvendo as habilidades, enfim, e participando das discussões da medicina aqui do país. Eu vou chamar aqui para a primeira atividade, né, primeira palestra, o Dr. Fabiano Gonçalves Guimarães, que vai estar tratando sobre a abordagem do paciente hiperutilizador do serviço de saúde. Ele que é médico de família e comunidade pela Prefeitura de Belo Horizonte, mestre em saúde da família pela Fiocruz, professor da Unifenas BH e é o nosso presidente da Sociedade Brasileira de MFC. Vamos conversar um pouco aqui então sobre algo que é bem do dia a dia nosso, de atendimento em unidade básica de saúde, até mesmo no serviço de urgência, que são os nossos pacientes que a gente chama de hiperutilizador ou hiperfrequentador do serviço de saúde, né? Eu estou, nesse momento, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, mas eu sou um médico de uma equipe de saúde da família desde sempre, assim. Estive na gestão municipal em Belo Horizonte por 2 anos, mas estou de volta agora a uma equipe de saúde da família, então tenho essa rotina, né, conhecida nossa de centro de saúde, muita gente, muito papel para lidar, muito formulário para preencher, e como que dentro desse contexto todo a gente acaba tendo um grande tempo utilizado com esses pacientes que hiperfrequentam o serviço de saúde, e a ideia é discutir um pouco o impacto disso no nosso dia a dia. Todo mundo aqui que atende um lugar sabe que as unidades básicas, por vezes, reconhecem pelo nome esses pacientes, né? Cada unidade já sabe quem é aquele paciente que frequenta mais, e as reações que atualmente esse tipo de paciente traz nas pessoas, a forma como as pessoas tratam isso, né? Primeira coisa que eu queria começar a nossa conversa é a gente pensar um pouco do ponto de vista técnico, científico, o que a gente sabe sobre esses pacientes. Eu queria trazer 2 estudos aqui de forma bem rápida. Um que tentou pensar quais eram as características clínicas desses pacientes, né? Então foi um estudo de caso controle com 71 pacientes, tentando ver se esses pacientes, o que eles tinham de comorbidades e correlacionando a pacientes que não eram hiperfrequentadores do serviço de saúde. A definição de hiperfrequentador não é uma definição muito clara. Existe literatura que fala em mais de 2 consultas por mês, existe literatura que fala em 3 consultas no intervalo de 1 mês, mas comparando esses hiperfrequentadores, o que esse estudo mostrou é uma prevalência de transtornos mentais, de ansiedade generalizada, de depressão maior e até mesmo de hipertensão, muito maior nos pacientes hiperfrequentadores. Como uma forma de dizer, ok, esses pacientes vão muito ao centro de saúde, mas eles são mais adoecidos, eles têm mais doenças do que os pacientes que pouco frequentam. E tentar desmistificar um pouco também uma ideia, por vezes preconceituosa, de que esses pacientes eles estão indo à unidade em busca de atenção, não é possível que tenha essa carga toda de doença. Então esse estudo mostra que sim, são pacientes complexos e com multimorbidades. Esse outro estudo, ele é um estudo qualitativo, mas ele traz uma visão ainda um pouco mais aprofundada do assunto, no sentido de mostrar que está muito enraizada nessa hiperfrequentação, a questão de traumas, de vínculos rompidos, e o quanto uma atitude realmente compassiva no atendimento a esses pacientes consegue mudar o curso disso, né? Um pouco preocupado com o meu tempo aqui, mas ele divide em o que esse paciente trazia de informação quando você ia avaliar essa hiperfrequentação. Então, por exemplo, 12 dos 19 tinham traumas precoces significativos, violência,
perda de cuidadores, institucionalização, né? Então, por exemplo, essa frase que aparece no estudo qualitativo de fui criado nas ruas, aos 10 anos já vendia droga, nunca ligaram para mim. O serviço de saúde é o local que deu algum tipo de atenção para mim, né? Relatos de experiências negativas com profissionais de saúde, sentimento de desconfiança, de preconceito. Me disseram que era coisa da minha cabeça. Uma semana depois eu tive um infarto. Então, muito comum também no hiperfrequentador essa relação de fracasso do serviço de saúde, né? O serviço de saúde não dá conta de me tratar. É aquele momento da consulta que muitas vezes nos irrita, né? Do paciente com uma sacola de exame que coloca em cima da mesa e que, à medida que você começa a fazer um itinerário terapêutico com ele, quem sabe a gente faz isso ou faz aquilo, você começa a escutar, já fiz, não deu certo, já tentaram, isso nunca funcionou comigo, e o quanto que isso causa uma certa frustração no profissional que está atendendo, né? Mas esse estudo também mostrou o quanto que o vínculo era capaz de transformar essa hiperfrequentação. E é esse o foco que eu quero dar nos próximos 10 minutos da minha fala. Do que a gente pode fazer para, de alguma forma, conduzir melhor esse cenário, né? Então, eles me tratavam como pais, foi a primeira vez que me senti realmente cuidado. Então, quando a gente está falando de hiperfrequentador, nós estamos falando de uma pequena porcentagem de pacientes, causando uma parte significativa das consultas e significativa dos exames. Existe, obviamente, um preconceito dos serviços de saúde com esse tipo de profissional, e esse preconceito está diretamente relacionado à nossa falha terapêutica com esse paciente. Essa é uma experiência pessoal, assim, que embora um pouco antiga, ela é de 2016, eu trouxe por conta dos números, assim. Ela foi feita no centro de saúde onde eu trabalhava em 2016, né? E que era um centro de saúde que eu tinha 4.040 usuários, e os 7 usuários que mais utilizaram o serviço realizaram 15 ou mais atendimentos, com média de 3 atendimentos por mês. Eles eram 0,2% do total de pacientes, mas eles representavam quase 1% das consultas que foram feitas naquele local. Então, era um consumo de serviço de saúde muito intenso, com impacto importante naquilo que a gente oferecia. Então, a ideia é trazer passos, então. O que a gente faz em relação a isso? Primeiro, a gente precisa identificar. Não basta a gente saber o nome das pessoas que a gente vê muito no centro de saúde. É preciso a gente ter muito claro na produção quem é aquele paciente, quantas vezes vem ao centro de saúde, por que vem, que CID que ele recebe, que tipo de atendimento ele recebe. Mas para isso a gente precisa ter uma produção adequada. E é muito comum que esse tipo de paciente hiperfrequentador acabe acessando o serviço de outras formas. No corredor, abordando na sala de urgência e não indo para a produção, e você acaba não conseguindo mostrar isso na produção. Então é muito importante que a gente consiga fazer uma boa produção e é muito importante que a gente tenha algum espaço qualquer protegido na agenda para a gente poder refletir sobre a produção que a gente tem, né? Eu acho que isso é algo que a gente precisa trabalhar nas nossas unidades. A gente gera muito produto, a gente gera muita informação, mas como que a gente transforma isso num dado que a gente vai aplicar? Para isso a gente precisa de tempo. A gente tem que revisar cada paciente desse, né? Então é realmente explorar a doença e adoecimento, né? Que é lá o nosso primeiro item do método clínico centrado na pessoa. É entender o quanto aquela pessoa está adoecida, é reler o prontuário, é buscar diagnósticos que não foram em algum momento concluídos, exames que não foram feitos, é tentar separar o que é uma falha terapêutica do que é, por exemplo, uma espera por ausência de um exame que não foi concretizado, e utilizar os instrumentos que a gente tem à mão. Esse é um bom momento para a gente estudar, por exemplo, os instrumentos de abordagem familiar. Que é uma pergunta que os residentes sempre fazem assim, mas, afinal de contas, quando eu utilizo abordagem familiar, a gente utiliza sempre, mas é claro que a gente precisa fazer esse uso de forma mais intensa em pacientes complexos, e os hiperfrequentadores são pacientes complexos. A gente precisa partilhar isso com todos os membros da equipe, né? Então, a abordagem do hiperfrequentador ela não pode ser feita exclusivamente pelo profissional médico, né? É super importante que a gente consiga
escolher um gestor de caso para aquele caso complexo. Então, a minha experiência na minha unidade é de que em casos muito complexos a gente tem gestores de caso. E o gestor pode ser, inclusive, o agente comunitário de saúde. E quando eu estou dizendo gestor de caso, é no dia da reunião de equipe, vamos discutir agora o caso do senhor José. Quem é o gestor do caso dele? Às vezes é a CS que vira e conta. Bom, nesse último mês, o senhor José internou, o senhor José foi à urgência, ele perdeu uma filha, ele arrumou um emprego, e traga todas essas informações. Ter um gestor de caso no contexto de uma equipe de saúde da família, no contexto de reuniões de equipe de saúde da família, pode ajudar bastante a gente a entender esse caso melhor. E sempre rever os casos na reunião de equipe. Esses são pacientes que vão consumir muito do nosso espaço de consulta, que é um espaço sagrado para nós, médicos de família. Então é muito importante que a gente consiga, nas reuniões e em outros momentos, utilizar esse recurso de uma forma mais organizada, fazendo, por exemplo, para isso, o escalonamento de consultas. É preciso pactuar, esses são pacientes que nós vamos ter que sentar com eles e conversar sobre a hiperfrequentação deles. E uma boa estratégia é agendar consultas. Então, esse paciente está vindo toda semana, agenda uma consulta para ele, para dali a 15 dias, deixa marcado, e quando ele vem fora de hora, senta com ele e conversa. Por que necessitou vir fora de hora? Qual era a necessidade? Você tem uma consulta já marcada daqui a 15 dias e vai aos poucos espaçando essas consultas, até que a gente consiga ter um intervalo maior nessas consultas para a gente... Isso tudo é fruto de pactuação. Pactuar, inclusive, as metas de tratamento com ele, né? O que nós vamos dar conta de fazer com relação à atividade física, em relação ao uso de medicação, como que nós vamos trabalhar isso. A gente precisa inovar. Não vai dar para tratar um paciente hiperfrequentador da mesma forma que nós tratamos todos os outros pacientes. Já não está dando certo. Ele já está vindo muito além do que precisava no serviço de saúde. Então nós vamos ter que encontrar um outro modelo de cuidado dele. E esse modelo, por vezes, vai ter que ser personalizado mesmo. Eu conto muito a história de uma paciente que ia muito ao centro de saúde com muita frequência. E se não desse atenção para ela, ela tinha crises somatoformes, ela tinha crises conversivas, e deitava, e ia para a sala de avaliação. Ela tinha asma também, as pessoas nunca sabiam se ela estava em crise de asma, e põe oxigênio, e chama a gente para atender aquele transtorno. E a gente notava que a relação estava muito nessa coisa da insegurança dela em relação à consulta, e a técnica que nós utilizamos na época, eu e a enfermeira da equipe, foi fazer um bilhetinho para ela, bilhetinho mesmo assinado, carimbado, que ela podia, qualquer hora que ela chegasse, ela podia ver ou o médico ou a enfermeira. Entregamos na mão dela, aí ela chegava, apresentava o papelzinho, a gente ia lá, olhava ela, como é que você está? Está tudo bem? Oh, hoje não dá para te consultar. Não, mas eu estou bem. Parou, acabou as crises, parou de desmaiar, parou de ir para a sala de observação, e aos poucos a gente conseguiu ir marcando as consultas dela e ir passando. A gente precisa fazer algo diferente, fazer tudo igual, já não está dando certo mesmo. E precisamos lembrar que às vezes somos nós que causamos a hiperfrequentação. E essa é uma coisa que eu queria deixar de reflexão mesmo, né? Quando nós criamos regras demais para os nossos pacientes, obrigando eles a ir sempre no mesmo horário, no mesmo dia, nós estamos estimulando eles a ir daquela forma ao serviço. Então, quando eu não crio outra forma de acesso, eu não tenho uma estratégia de renovação de medicação controlada a cada 2 meses, eu não atendo o telefone, eu não converso com o paciente, eu não dou orientação, ele vai acabar tentando vir na única porta que eu mandei ele vir. Então, eu só abro uma porta, mando todo mundo ir nessa porta, depois eu reclamo que ela está cheia demais. Mas fui eu que mandei as pessoas irem lá, né? Tem uma coisa que esses anos de saúde da família me trouxeram de clareza, é que quanto mais acesso eu dou ao paciente de formas diferentes, mais eu consigo melhorar a forma como ele frequenta o centro de saúde. É claro que a gente precisa ter algum tipo de regulação, não estou falando que vão bater na sua porta o tempo inteiro, mas as pessoas precisam ter outras formas de acesso, seja por telefone, seja agendar sua consulta via WhatsApp e outras questões. Reflexão final mesmo, assim, essa coisa da nossa queixa de que tem coisa demais para fazer em saúde da família, que a gente não dá conta desse tanto de coisa. E eu concordo que tem muita coisa, né? Tem diversas funções que são pedidas para que nós façamos em saúde da família. Tem DA grávido, hipertenso, diabético, asmático, paciente com saúde mental,
Tudo isso a gente precisa ver das mais diversas formas possível, atender o agudo, o crônico, o agendado, em surto, a pessoa que pede para atender as novas patologias, atender as novas questões que estão sendo trazidas, mas a reflexão que eu queria fazer é que o que a gente tem são pessoas para cuidar, e pessoas têm multipatologias e múltiplas formas de acesso. O que a gente precisa é cuidar das pessoas. A gente pode fazer aqui, sim, a avaliação que por vezes temos pessoas demais, e essa avaliação ela é perfeita, temos mesmo. Precisávamos ter equipe com 2.500, 2.800 pessoas para cuidar muito melhor delas. Mas a partir do momento que a gente tem uma equipe e cuida dela, a gente cuida de tudo que aquelas pessoas têm. E não cabe aí essa afirmação de agora então eu tenho que preencher um laudo porque o meu paciente precisa acessar tal serviço. Ele é o seu paciente, ele precisa acessar o serviço. Se ele precisa de um laudo, é você que tem que fazer o laudo. E além disso, a gente pode fazer muito mais do que cuidar de doença das pessoas, né? A gente pode acolher, pode ajudar a enfrentar problemas, pode dar suporte, pode promover autoestima, pode promover resiliência dos nossos pacientes, pode promover a autonomia dos nossos pacientes, pode ajudar a eles que eles consigam ter uma fonte de renda para poder viver melhor, pode olhar a dificuldade do colega que está ali numa equipe do lado precisando de ajuda, pode proteger, pode e deve proteger as pessoas de intervenções desnecessárias. Temos que ser equânimes na abordagem que a gente faz, podemos cuidar da família, dar continuidade no tratamento. Precisamos entender o nosso papel longitudinal no sistema de saúde, ter paciência histórica, que não é fácil, mas entender que quanto mais ficamos no mesmo lugar, mais estamos prontos para ajudar a pessoa no próximo passo que ele vai viver. E precisamos defender o sistema onde a gente trabalha, né? Se a gente está envolvido nesse sistema de alguma forma, se a gente está naquele local e aquele é o local onde a gente trabalha, é muito importante que a gente consiga fazer a defesa desse sistema. É isso. Agora eu vou estar convidando para poder falar sobre o tema Prevenção Quaternária na Prática Médica, a doutora Zeliette Leite Zambon, ela que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de MFC, médica de família e comunidade, coordenadora e membro do núcleo docente e estruturante da São Leopoldo Mandic, coordenadora das Coremes e supervisora de residência em Medicina de Família e Comunidade da São Leopoldo Mandic e da Rede GAT. Obrigada, Andrei. Pessoal, assim, a gente aqui tem um cronômetro enorme aqui na nossa frente para a gente não ultrapassar. O assunto prevenção quaternária é amplo, então a gente vai tentar aqui fazer uma apresentação que consiga dar conta de explicar. Primeira coisa que eu trago essa, né, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, todos nós aqui fazemos parte da sociedade. O Andrei está aqui representando a Associação Médica Brasileira. Esse congresso ele surge para uma congregação de todas as especialidades, para que a gente leve conhecimento ao médico clínico geral ou generalista. E nós somos convidados como Sociedade Brasileira a estar aqui. Aí vamos, essa frase aqui do livro O Alienista, ele fala, é um resumo daquilo que a gente vai falar sobre prevenção quaternária. O terror acentuou-se, não se sabia já quem estava são, nem quem estava doido. Não sei se quem leu aqui o Alienista era uma comunidade onde tinha um médico, o Dr. Simão, e o médico Dr. Simão abriu ali tipo um sanatório que era a Casa Verde, e essa Casa Verde ele começou primeiro a internar as pessoas que ele achava que estavam com distúrbios psiquiátricos. Depois ele passou a internar as pessoas que de alguma forma tinha euforias. Depois ele começou a internar as pessoas muito inteligentes. Então não se sabia mais quem era a são e quem era o doido, porque a força que tinha, o poder que o doutor Simão tinha, fez com que todos estivessem doentes. E é sobre esse poder que está na mão do médico que a gente fala quando fala de prevenção quaternária. Então, praticamente todos os seres humanos correm o risco de ficarem doentes ao abordarem médicos,
né, que é aquela coisa, muitos familiares de vocês, ou nós próprios, falam assim, não vamos no médico não, porque com certeza a gente vai sair de lá com mais doença do que a gente entrou. E é essa a ideia que a gente tem quando aborda os médicos. E o médico é aquele ser onipresente, né, do berço à cova. Então, toda a existência humana, ela é medicalizada. Aí a gente traz um pouco aqui a história da prevenção, porque nós vamos falar de uma área da prevenção, que é a prevenção quaternária. Então, em 1903, a gente tem o termo lazarento, e o lazarento era usado, todas aquelas pessoas que eram doentes, elas eram lazarentas, mas estava muito associada à questão da peste, né, que era a hanseníase, e aquilo trazia algum incômodo e você está associado com aquela imagem. Então, ela foi substituída pelo estado de saúde. E dentro desse estado de saúde foram separadas as pessoas doentes, as suspeitas de doença e as pessoas saudáveis. Então aí começa a questão da prevenção, porque você atua antes que as pessoas estejam doentes. Nesse caso aqui foi associado a esse termo. E aí, tem uma coisa que eu trago aqui, que é a ordem cronológica da doença, de Livell e Clark, porque muitas pessoas confundem essa prevenção quaternária de Livell e Clark com a prevenção quaternária focada na pessoa. Né? Então, ela é focada na ordem cronológica da doença. Então, eu tenho uma prevenção primária, onde eu faço medidas antes que as pessoas estejam doentes. A secundária, com diagnósticos precoces, então aí entram os rastreamentos. A terciária, eu evitar que essas pessoas tenham complicações. E a quaternária seriam os cuidados paliativos. Não é dessa prevenção quaternária que nós estamos falando. Nós estamos falando de um conceito de prevenção focado, uma prevenção quaternária focada na pessoa. E aí é sobre essa prevenção. Aqui nós separamos, né, ausência de doença e doença e o ponto de vista do médico e o ponto de vista do paciente. Dentro desse ponto de vista, quando esse paciente não se sente doente e o médico também, ele vê que aquela pessoa não está doente, eu faço a prevenção primária, não existe doença. Quando tem a pessoa, o médico detecta a doença, mas aquela pessoa ainda está se sentindo bem, muitas das vezes ela fala, não, eu não preciso. Ali a gente atua na prevenção secundária, é o rastreamento. A terciária eu faço, então, ali, a reduzir o efeito e a prevalência de problemas relacionados com a doença. Então, a pessoa se sente doente e o médico também vê que a pessoa está doente. E a quaternária, ela se sente doente e é uma forma de que você evite que ela seja submetida a exames desnecessários e fazer um overuse. Então, o que é esse overuse? É um excesso de utilização do sistema, um excesso de exames, um excesso de medicação, entrada no momento errado. E aí, para eu entender esse overuse, quando é que eu vou saber se eu estou fazendo um overuse e quando eu não estou fazendo um overuse? Então, excesso de exames, eu medicalizo fatores de risco e eu faço um excesso de rastreamento. Aqui eu trago alguns conceitos para a gente entender quando a gente faz estratégia de medicina preventiva, que ela é focada em alto risco, e aí eu começo a medicar o risco da pessoa ter a doença. Então, eu não estou medicando a doença, eu estou medicando o risco. Quando a gente vê dentro da indústria farmacêutica cada vez mais parâmetros, cada vez mais baixos para intervenção, é do risco da pessoa de ter doença. Então, essa estratégia de alto risco, a pessoa tem ou não a condição a ser investigada. E aí, dentro dessa investigação, eu começo a tratar escalas de risco.
Ela tem pequenos indicadores específicos dentro da saúde pública, um grande número de pessoas submetidas a um pequeno risco. Aqui a gente traz um exemplo, por exemplo, a síndrome de Down e idade gestacional. Então, gestantes abaixo de 30 anos, apesar de apresentarem um baixo risco para a síndrome de Down, geram metade das crianças nascidas com síndrome de Down. Por quê? São em maior número, ao passo que as gestantes de alto risco, aquelas consideradas de alto risco acima de 40 anos de idade, elas geram somente 13% da questão de síndrome de Down, pois a gestação ocorre com menos frequência. Então, assim, na hora que você tem um recorte, você só olha para o risco, nem sempre você está fazendo a melhor escolha de intervenção. Então, existe um paradoxo que demonstra que o pensamento binário em dividir a pessoa entre doente e saudável, ela não é tão efetivo. Apesar de que para nós médicos, e às vezes até para a comunidade, para as pessoas, faz sentido eu medicar um risco. E aí eu tenho a estratégia de amplitude populacional. Então eu posso abranger um número maior de pessoas e dividir aquela que do risco, alto risco, risco sem dividir em alto risco, risco habitual. Você reduz a prevalência de um fenômeno distribuído em toda a população. Por exemplo, a adição de flúor na água. Então, isso eu sou uma abordagem muito mais efetiva do que eu ficar olhando só para uma abordagem de alto risco. Então, os profissionais de saúde deveriam ter maior parte do seu tempo dedicado ao cuidado do sofrimento das pessoas e não ficar procurando fazer todos os protocolos para você medicar riscos. E essa prevenção de alto risco tende a medicalizar pessoas totalmente assintomáticas, o que aumenta os custos sociais e ao converter essas pessoas que são saudáveis em pessoas doentes. Então, assim, como que eu faço prevenção quaternária? Então, como que eu vou abordar essas pessoas e falar de prevenção quaternária? Então, a gente tem algumas perguntas que nós podemos fazer. Como que eu lido com um paciente e com um médico persistentes que atribuem alto valor à detecção de doença, aquelas insidiosas na ausência de provas de eficácia de tal efetividade? Então, a gente tem que começar a pensar naquele NNT, o número necessário para tratar. Então, eu não vou fazer uma abordagem sem entender de medicina baseada em evidência. Como evitar a prescrição subsequente de novos fármacos, caros e similares a outros já existentes, por especialistas. Como evitar cair nas armadilhas da medicina defensiva. E como saber se um processo em particular, seja qual for o campo primário, secundário ou terciário, é baseado em conhecimento científico. A primeira coisa, a gente tem que entender que uma consulta é o primeiro local de intervenção. E a consulta é um encontro. As pessoas têm uma expectativa dentro desse encontro. E você, enquanto profissional, tem uma expectativa. Então, um assume o papel do enfermo e o outro o papel terapêutico. Um conhecimento médico influencia os pensamentos do outro. E esse tem uma relação. Essa relação, esse encontro, entender a pessoa, e aí vem o método clínico centrado na pessoa, para que eu consiga entender quais são as necessidades daquela pessoa, aquele contexto daquela pessoa, as ferramentas que ela tem para poder que a gente assuma juntos, eu e aquela pessoa, o cuidado em saúde. É muito mais abrangente do que eu fazer medicalização de fatores de risco. Normal ou patológico? Então, nós vendemos doenças quando medicamos comportamentos esperados e normais. Se seu filho não para quieto, se ele pergunta o tempo todo, ele joga muito, ele é curioso, ele salta para todo lado, ele se suja facilmente, ele perde o foco facilmente, ele é normal, ele é uma criança. Só isso. Então, é muito provável que ele seja normal. E hoje em dia, às vezes, a gente está medicando
hiperatividade. Os gastos com saúde, elas continuam a crescer por tratamentos em excesso em a medicina defensiva. E por toda parte as necessidades humanas estão sendo transformadas em perfis de usuário. Então eu tenho um perfil de dislipidêmico, um perfil com LDL elevado, um perfil de paciente que pode ter asmático, um perfil de paciente que é hiperativo. Então nós estamos criando perfis de pacientes. Então, doenças versus riscos. Passamos do controle da doença para a administração de riscos em nome da prevenção. Então, não significa que todos os seres humanos são candidatos a remédios. Então, hoje, o conhecimento científico foi transferido dos cuidados para avaliação de risco. E a indústria farmacêutica, ela não cria cura, ela cria costumes. Então, é sobre isso que a gente está falando quando fala de prevenção quaternária. E a arte da prevenção quaternária é pautada numa medicina centrada na pessoa, em evidências, e o principal, eu conheço o meu paciente, se eu acompanho esse paciente ao longo do tempo. Então, isso me faz tomar atitudes, ações mais assertivas em relação à saúde das pessoas. É aqui uma charge, eu já estou terminando, que mostra um paciente, né, que foi apresentar os seus exames ao seu médico, e aí ele fala, olha, aqui estão os seus resultados dos exames laboratoriais que você fez, e ele demonstra um overuse, um excesso de uso do sistema e desnecessário e inapropriado testes e procedimentos que você realizou. E aqui, os psicopatos, né, homomedicalizados. Então, a gente já começa tomando ômega 3, depois, quando adolescente, a gente passa a tomar Ritalina, aí a gente vai para os distúrbios de ansiedade tomando lítio, depois antidepressivo, depois Viagra e termina com Ebixa. Então, é sobre isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora. Agora eu vou convidar para poder estar abordando o próximo tema a doutora Larissa Bordalo de Figueiredo, que é médica de família e comunidade, com mestrado em saúde da família e professora da Universidade Federal do Maranhão, diretora de medicina rural da Sociedade Brasileira de MFC, também médica de família e comunidade da Rede DASA, coordenadora de atividades síncronas do UNASUS e assessora técnica de MFC da ESP no Maranhão. Ela vai tratar sobre a abordagem da saúde mental do idoso na APS. Espero continuar o nível, né, das apresentações, porque eu estou aqui pequena, perto de grandes personalidades assim, que eu tenho um apreço imenso, nosso presidente e nossa vice-presidente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental no idoso. Contextualizando, né, o envelhecimento cerebral ele é universal, ele é um processo inerente que todos nós vamos passar, né, por esse processo. Além de ser um processo intrínseco, individual, ele também é influenciado por fatores externos e ambientais do nosso meio, né? E aí, partindo do ponto de vista micro para o macro, a gente tem mudanças crescentes e progressivas, né? Do ponto de vista celular, a gente tem a parada do ciclo, daquela renovação celular e o acúmulo de proteínas anormais, que desencadeiam, do ponto de vista sistêmico, uma redução do vigor homeostático e o equilíbrio fisiológico. E do ponto de vista populacional, né, a gente tem um aumento da taxa de mortalidade e uma redução da fecundidade. Olhando isso a longo prazo, dentro de alguns anos a gente vai ter um adoecimento mesmo populacional, né, do ponto de vista de sistemas de saúde público, né, e privados, enfim. E é interessante a gente, enquanto médico da longitudinalidade que somos, né, médicos de família e comunidade, estar atento para isso e intervir de uma forma que a gente consiga reduzir danos progressivamente, né?
O envelhecimento ele é um processo natural, inexorável, e a gente bem sabe, né, nas aulas da graduação, que existem diferenças entre a senilidade e a senescência. A senescência é um processo fisiológico, que muitas das vezes não há morbidade, né? Envolve processos degenerativos, e aí a gente lembra muito da questão da própria prevenção quaternária que Zé já trouxe, né? A importância da gente destacar todas as alterações que são inerentes ao envelhecimento da senescência, que não requer intervenção, muito menos avaliação em alguns aspectos. E esse envelhecimento, quando a gente fala em saúde mental, do ponto de vista do sistema nervoso cerebral, né, central, a gente tem mais dificuldade ainda de diferenciar o que é a senescência, que é o processo fisiológico básico, da senilidade, que é onde a gente tem ali diversas intercorrências de saúde, né? Por quê? Porque o neurônio, ele é uma célula que não se replica, ele não se regenera, né? É uma célula que no adulto ele já não tem aquela neuroplasticidade que a gente ainda encontra na criança e na adolescente. Então a gente já tem um processo crescente de dano que precisa ser visto, né? E somado a isso, diversas diagnósticos diferenciais ou alterações fisiológicas que a gente, por vezes, tem um pouquinho mais de dificuldade de entender o que é o são e o que é o patológico. Então, na senescência é um processo natural, como eu já falei, do envelhecimento biológico, ocorre em todos os seres vivos. As alterações fisiológicas, elas são graduais e previsíveis, né? Então, não há necessidade, por vezes, da gente ficar avaliando aquele fluxo da artéria carótida numa pessoa que não tem intercorrências, né, sintomas e sinais e sintomas naquele idoso, a não ser que ele tenha alguma necessidade de diagnóstico, né. Na senilidade, a gente já tem condições patológicas que não são inerentes ao envelhecimento. A gente vai ter, de fato, ali um fluxo carotídeo reduzido por outros fatores relacionados a, sei lá, uma cardiopatia isquêmica, uma alteração dislipidêmica, e aí há necessidade da gente diferenciar o que a gente vai realmente solicitar, né, de exames para que a gente possa valorizar essa questão da prevenção quaternária. Envolve um declínio cognitivo e funcional anormal e associa-se a doenças específicas como demência. As alterações do envelhecimento, ela envolve diversos aparelhos e sistemas, né? Do ponto de vista neurológico, há uma redução do volume cerebral e há uma alteração ali das sinapses nervosas e liberação dos neurotransmissores. Do ponto de vista cardiovascular, que também impacta no neurológico, a gente tem o enrijecimento arterial e uma diminuição da reserva cardíaca. Do ponto de vista respiratório, a gente vai ter uma redução da capacidade vital e da elasticidade pulmonar e do músculo esquelético. A gente vai ter uma redução da massa muscular, né, que vai desencadear a sarcopenia e uma diminuição da densidade óssea, culminando em um aumento considerável do risco de queda. Das alterações patológicas que impactam na saúde mental, a gente pode destacar: existe um acúmulo de situações. As alterações cognitivas, né, reduzindo assim a memória, além do esperado para a idade, e isso gera uma redução da autonomia desse idoso. A gente tem ali o impacto na sua própria socialização, um aumento do isolamento social, o comprometimento funcional global, que interfere, como eu falei, na autonomia, nas atividades básicas de vida, instrumentais, como o ato de escovar dente, pentear os cabelos, se alimentar. Sintomas neuropsiquiátricos, a gente vai ter alterações comportamentais, de humor e de personalidade, e isso envolve diversas etiologias, né? Não somente a parte social, como a parte anatômica, fisiológica. E o impacto social, como eu falei, causando isolamento e dependência crescente de pessoas do seu núcleo familiar. E aí há necessidade de nós, enquanto médicos generalistas, sobretudo médicos de família, né, da gente ter um olhar integral. Não é só olhar as comorbidades, não é só olhar os exames, não é só olhar o exame físico. A gente precisa, nós que estamos ali perto dos domicílios,
atendendo, fazendo abordagem ao seu núcleo familiar, é estender o olhar para todo esse arranjo que se faz nessa fase da vida, né? Como que está aquele ambiente, como que está a questão das relações interpessoais daquele núcleo familiar, né? O exame físico é importante, uma história completa, a anamnese extensa é importante. Provavelmente a primeira consulta, né, daquele idoso ela vai demorar um pouco mais e a gente precisa ter esse vínculo iniciado ali, né? A avaliação psicossocial ela é importante e existem escalas que a gente pode já começar a abordar essa questão do humor, se há uma questão de tristeza ou já um início de depressão, como está a rede de apoio, o ambiente domiciliar, como eu já falei. E existem escalas geriátricas que a gente pode utilizar para já verificar como que está a progressão dessa possível demência ou de uma questão mesmo de redução da funcionalidade global, né, do idoso. Como a gente cita aqui, o Mini Mental, a escala de Montreal, que aborda ali, avalia linguagem, avalia capacidade mesmo de raciocínio, memória, o relógio e outros testes específicos, né? A avaliação funcional ela é muito importante que seja feita dentro do ambiente domiciliar, né? Porque requer instrumentos dentro do consultório médico que às vezes a gente não consegue quantificar bem essa performance, né, do idoso, de como ele está fazendo as suas atividades de vida diária. E aí a gente tem, falando agora de diagnósticos, as síndromes geriátricas, que é importante a gente mencionar, né? As síndromes da fragilidade, que envolve diversos aspectos que se acumulam, né, como a perda do peso involuntário, pela perda de massa muscular, sarcopenia. Existe também associado a isso uma fadiga e uma fraqueza muscular, uma baixa atividade funcional física e uma marcha mais lentificada. A síndrome da imobilidade, ela envolve contraturas e atrofias no paciente que já está por muito tempo restrito ao leito, as úlceras por pressão, a trombose venosa profunda, as pneumopatias, né, hipostática. E a síndrome das quedas envolve ali fatores intrínsecos, ambientais, interações medicamentosas, que é outro aspecto super importante da gente olhar no pilar, né, da coordenação de cuidado, e a prevenção e reabilitação. A gente precisa levar em consideração algumas intervenções terapêuticas e os cuidados multidisciplinares. Como eu já falei, observar como ocorre o uso dos medicamentos, né, a adesão terapêutica, se existem medicamentos que se somam a um mesmo dano, a um mesmo fim, ou medicamentos que anulam-se, ou medicamentos que geram adoecimentos cumulativos, né? Então, além disso, a gente tem ali culturalmente, né, esse idoso acessando diversos especialistas focais. Então, existe a prescrição da estatina, que pode gerar uma redução da função da filtração glomerular, ou um aumento do risco de queda pela própria injúria muscular. Então, isso é papel nosso, né, fazer essa administração ali do sobreuso de medicamentos que, por vezes, já não tem indicação, né? A gente sabe que a estatina ela tem uma repercussão a longo prazo, né, nos próximos 10 anos. Quando se trata de um idoso com 80 anos, já não faz sentido, muitas das vezes, a gente usar. A reabilitação, a gente, enquanto médico de família e médico que está ali numa equipe de estratégia de saúde da família, a gente não trabalha só, a gente trabalha em conjunto e somos, muitas das vezes, o líder, né? Somos nós que elaboramos um planejamento terapêutico, então a gente consegue recrutar profissionais que vão ajudar no nosso objetivo em comum, que seria já realizar a psicoterapia, direcionar para já fazer
uma redução do impacto músculo-esquelético junto com a equipe da fisioterapia ou um educador físico, né? A nutrição, onde a gente já tem ali um ajuste do aporte calórico e proteico para que a gente possa manter no máximo que puder essa massa muscular, que vai interferir diretamente na quantidade de densidade óssea. E o estímulo cognitivo, promovendo ali o profissional, talvez, da terapia ocupacional, que é o que vai trazer uma boa percepção, né, das atividades motoras finas para o cognitivo e corroborar para que mantenha a sua autonomia o máximo que puder. Então, conhecer qual o papel desses membros da equipe é papel nosso, né, na nossa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e até transdisciplinaridade, que é o fato da gente saber até onde vai o colega para que a gente possa somar as funções em equipe. E aí, gente, o hoje a gente constrói o futuro de amanhã, né, no hoje. Em 2050, a gente está com um ano crítico de previsão para que o Brasil já tenha mais idosos do que jovens. Então, isso é daqui a 25 anos. Provavelmente nós seremos os idosos, né, de lá. Então, é o momento agora da gente tentar reduzir essa carga de doenças crônicas. A gente tem aí um percentual de 80%. Cada idoso terá pelo menos uma doença crônica na população. Então, é papel nosso já tentar desconstruir essa saúde baseada em exames, saúde baseada em remédio, né? É o momento da gente fazer mesmo orientações que, com um bom vínculo que nós temos, a gente consegue mudar estilos de vida, ajustar alimentações desde o início da vida, né? E 22% da população idosa é o que a gente está projetado aí já para 2040. Então, é algo que não tem como a gente interferir. E o envelhecimento saudável é possível com uma prevenção adequada. Devemos focar em intervenções precoces e educação continuada dos profissionais, né? É isso, gente. Eu acabei um pouquinho antes. Obrigada. A gente vai fazer um bloco de pelo menos umas 3 a 4 perguntas, aí a gente responde e depois abre para mais, tá? A nossa medicina, ela é basicamente estruturada na medicina ocidental, onde a questão das intervenções são maiores do que na medicina oriental, de uma maneira geral. Ocorre que a gente vê não se prestigia muito o médico de família, não é? E essa não prestigia muito, ela depende da camada social. Os mais simples, as pessoas que necessitam mais de serviços, acabam reconhecendo mais o médico e a equipe da família. Ao passo que as pessoas que têm um nível social, financeiro maior, né, procuram geralmente um médico específico, porque no seu entendimento e nas suas informações midiáticas, eles já sabem se vão procurar, sabem, entre aspas, se vão procurar o cardiologista, o pneumologista, etc. Eu gostaria de saber, primeiro, o que vocês acham disso, se concordam com essa minha premissa, e se concordam com a minha premissa, o que fazer, né? Especialmente junto aos diversos governos que nós temos, muitas vezes com ideais, né, diferentes, né, em termos de intervenção, né? O que fazer para a gente conseguir firmar a medicina de família, o médico de família, a equipe de família como os fundamentais, principalmente para o nosso país. Muito obrigado. Obrigada. Como que é o nome do senhor mesmo? Aloísio. Luiz. Obrigada, Luiz. Tinha lá atrás. Bom dia, eu me chamo Daniel. Inclusive, já queria de antemão pedir perdão pela superficialidade, às vezes, da pergunta. Eu sou interno do último semestre. Então, eu gostaria de pedir para a mesa, especificamente para a doutora Zeli, se for possível, para ela comentar, porque eu tenho percebido nos estágios da PS que eu tive uma certa dificuldade
na manutenção do vínculo com o paciente quando a gente dá uma negativa num pedido de exame. Então, quando a gente conversava daquilo do encontro e de toda a expectativa que o paciente tinha da consulta que ele ia ter, ele já chega para a gente esperando que algo aconteça. E às vezes a gente tem tanta dificuldade de manter um vínculo e naquela consulta, muitas vezes, a negativa de um exame desnecessário, de um sobrediagnóstico, ela dificulta muito a manutenção do vínculo, pelo menos foi o que eu percebi na minha pouca prática que eu tenho. Então, eu gostaria que a doutora, se possível, comentasse como que a gente pode encontrar maneiras de manutenção do vínculo de forma a aplicar a prevenção quaternária. Obrigado. Obrigada. Eu sou o Nilson Júnior, sou acadêmico de medicina do segundo semestre e achei muito interessante a palestra sobre atenção quaternária da doutora Zeli e gostaria de fazer uma pergunta também simples quanto ao termo medicalização, porque por vezes eu vejo uma confusão entre usar o termo medicalização para se referir a quando você transforma um processo normal em patológico ou se essa medicalização envolveria o uso de medicamentos, ou se haveria outro termo mais adequado, como medicamentalização. É porque a nossa universidade tem focado, eu sou da Universidade Federal do Pampa, em uma educação mais humanista, e por causa disso a saúde coletiva e a antropologia têm abordado essa temática, eu queria esclarecê-la por completo. Obrigada. Mais alguém? Aqui. Bom dia, meu nome é Pietro, eu sou acadêmico do 10º período da faculdade. Queria fazer uma pergunta assim, aos olhos da medicina de família e da estratégia de saúde da família, qual que é a melhor forma da inclusão do cuidador com relação à saúde mental do idoso? Como fazer essa estratégia de uma inclusão do cuidador, que é tão importante, né, para o melhor tratamento dessa população que é mais vulnerável, né? Obrigado. Obrigada. Eu vou passar para o doutor Fabiano, para ele fazer ali a resposta. Esqueci, eu perguntei para o Aloísio. Bom, primeiro, Aloísio, concordar que a gente tem uma questão cultural mesmo de avaliação disso, que diz muito do país onde a gente nasce com as informações que a gente tem, né? Você vai à Inglaterra ou Canadá, por exemplo, as pessoas entendem que tem um médico geral que cuida deles. Isso não faz com que o médico geral no Canadá ou na Inglaterra seja melhor visto pelos seus colegas, pelos seus pares. Isso não muda, né? Então, assim, existe um livro chamado A Cidadela, que conta a história do início de um médico generalista na Inglaterra, que é formidável, e que mostra exatamente isso. Também na Inglaterra há uma certa dificuldade de se entender um bom médico especialista na pessoa, na generalidade da pessoa. Porque à medida que a medicina foi se partindo, se criou a ideia que só seria bom se soubesse muito de uma parte. Então, essa é uma ideia que é cultural, né? O que temos feito? Eu acho que é um caminho de algum tempo da sociedade de, primeiro, se firmar enquanto uma especialidade médica, conquistar a confiança dos seus pares. Depois, conquistar a confiança da população na medida que você mostra um cuidado continuado e que mostra qual é a diferença disso na vida daquela pessoa. Tá? De certa forma, eu entro um pouco na resposta para o Daniel, assim, quando ele fala da perda do vínculo. Quando eu nego um exame para algum paciente, o que eu estou oferecendo para esse paciente em troca da não realização de um exame desnecessário? Quando eu estou oferecendo àquele paciente um cuidado continuado, integral, que vai demonstrar para ele, no médio prazo, que o exame é desnecessário, mas o cuidado é fundamental para a vida, talvez eu não perca o vínculo. Eu entendo a dificuldade nesse contexto de ansiedade que a gente vive hoje, em que todo mundo quer tudo muito rápido, né? Eu falo lá em casa assim, ninguém nunca esperou uma carta chegar no correio, que é a coisa que a gente fazia quando não tinha internet, né?
Hoje todo mundo quer tudo muito rápido, quer a resposta imediatamente para o seu problema e, obviamente, não tem conhecimento na medicina que vai dar conta de fazer as respostas nessa velocidade que as pessoas querem. Então, eu acho que é um caminho. Eu acho que a gente tem crescido enquanto especialidade, já somos 15 mil médicos de família. O número traz essa diferença. Existem boas experiências de avanço no sistema privado de saúde, mas a gente precisa entender também que é muito contra-hegemônico você ter médico de família em sistema privado. Afinal de contas, a gestão do sistema privado está justamente na possibilidade do paciente poder escolher no caderninho onde ele vai, né? E isso é bom para o sistema, isso alimenta financeiramente o sistema. Então é muito contra-hegemônico você ter um médico que economiza recurso, né? Mas acho que é caminho. Para quem está tanto tempo, igual eu, nessa trajetória já de 26 anos de SUS, a gente tem avançado. A gente saiu do desconhecimento, né, Zé? Eu e Zé, quando começamos, era aquela história de nos apresentar e as pessoas falaram: o que é isso? Né? O que faz? Faz de que jeito? Né? Então, a gente sai do desconhecimento, mas a gente ainda tem um caminho grande para trilhar. E eu também concordo com você que a nossa forma de pensar a medicina ocidental nos atrapalha nesse sentido e acaba sendo muito intervencionista, né? Obrigada, Fabiano. É isso mesmo, assim. O Fabiano lembrou muito bem, assim. A gente é de uma época que medicina de família e comunidade nem era especialidade, né, praticamente. Então, hoje a gente já caminhou bastante. E eu vou te falar uma coisa. Hoje já existem muitas pessoas que querem um médico de família para chamar de seu. Então, pessoas que no privado, nem é no plano de saúde, se você tem um médico de família para indicar, para acompanhar minha mãe, para me acompanhar, isso já é uma realidade. Lógico que a gente tem um caminho, né? A gente está mudando aí um paradigma. Daniel, falando do internato. Eu vou te dar um exemplo que eu tive com alunos meus do internato. Um aluno meu, uma vez, atendeu uma paciente, falou assim, foi lá, atendeu, e ele vinha e trazia o caso para discutir comigo. Aí, na hora que ele trouxe o caso para discutir, eu falei: e aí, como é que foi? Então, eu conversei com a paciente e ela veio porque ela está com uma dor no ombro. Mas eu fiz todas as manobras que tinha para fazer com ela. E está tudo bem, mas eu vi que ela estava com pique hipertensivo. Então, eu vou dizer para ela fazer a aferição da pressão 2 vezes por dia, 3 vezes por semana, anotar tudo, trazer, e eu já vou entrar com uma medicação para ela. Eu falei assim, ok, como a gente se encontrava toda semana, vamos ver na semana que vem. Semana que vem, chega, e aí, a sua paciente? Então, ela falou que a medicação fez mal para ela, ela não está tomando, a pressão dela está mais alta e hoje ela está com dor lombar. Sabe por que é isso? Porque o que ela foi buscar, você não deu. Você não ouviu o que a paciente levou. Ela falou que ela estava com dor no ombro. A dor é dela, não é sua. Então, assim, é você entender o contexto dela. Aí eu falei assim, você procurou há quanto tempo que ela... Aí eu fui procurar saber sobre a paciente. Sabia quanto tempo que ela mora aqui no bairro? Tem 1 semana. Sabia que ela veio de uma separação? Sabia que ela não tem nenhuma pessoa como rede social dela aqui? Sabia que ela fez uma mudança e carregou muitos móveis? Então, ela ainda não tinha uma lesão que imobilizasse a articulação dela, mas ela tinha dor. Então, na hora que você se coloca como uma pessoa que resolve o problema dela, ela vai entender que não precisa de um raio-x. Mas se você desse para ela e colocasse, olha, coloca a compressa com água morna, vamos fazer movimentos, vem aqui todo dia, a senhora pode conversar com a fulana de tal, tem aqui uma abordagem de Lian Kun, com os agentes comunitários de saúde. Pronto, ela não ia fixar no raio-x, mas você não deu nada que ela foi procurar. Então, é isso, é você administrar e entender o que o paciente foi procurar. Faz toda a diferença. Para o nosso amigo, eu esqueci o seu nome lá do Pampa, da faculdade da Universidade do Pampa.
Como que é? Nilson. Ô, Nilson, é assim, eu achei formidável, viu? Até quero conhecer a sua faculdade, que eu acho que medicina se faz dessa forma. Com filosofia, com discussão do estado da arte. Aliás, nós médicos estamos carecendo de arte para poder entender melhor as pessoas, né? Medicalização é o termo utilizado para essa coisa de você medicar, fazer a ação de medicar, mas de uma forma que, se a gente pode usar, desnecessária, seria nesse sentido, tá bom? Eu vou passar para Lares, que a gente já está finalizando, para ela responder. Pietro, né? Pietro, então, eu até deveria realmente ter dado ênfase, porque estudos mostram que o cuidador tem uma potencialidade enorme de adoecimento. Mas, quando a gente pensa pela lógica do médico de família, assim, que a gente vai fazer uma abordagem familiar, a gente consegue ali, de repente, utilizar um genograma, um ecomapa, que são ferramentas de abordagem familiar, a gente consegue organizar esse arranjo desse novo ciclo de vida, né? Onde a gente tem um idoso precisando de uma rede de apoio, de uma redução, por uma redução de sua autonomia, a gente consegue, aqui nesse período a gente vai ter o apoio da Mariazinha, que é a sobrinha. No outro período a gente vai ter o apoio aqui da cuidadora, que é alguém contratado ou não, alguém mais responsável pelo cuidado. Então, a gente consegue fazer esse arranjo através de uma boa abordagem familiar, para que a gente reduza esse adoecimento, sim. E existem, né, várias capacitações pelo Ministério da Saúde mesmo, já tem protocolos que ajudam, auxiliam nessa educação continuada para o cuidador, porque ele não deixa de ser um profissional de saúde, né? Mas é isso, a gente, no ambiente domiciliar, realizando abordagem familiar, a gente tem ferramentas para ajustar esse arranjo familiar e otimizar o cuidado do cuidador em si, para que ele não adoeça. Obrigada pela pergunta. Então, acho que a gente já está agora caminhando para o final. Vou agradecer a participação de todos os presentes aqui em nome da Associação Médica Brasileira. Deixar em aberto que a Comissão Nacional do Médico Jovem está à disposição também para todas as discussões. A gente tem feito não só a defesa da questão da educação médica de qualidade, né, principalmente da parte de educação continuada, e o Congresso é fruto disso, mas as outras questões também voltadas para a parte de residência médica, processo de especialização, acho que a gente vai acabar conversando bastante, sempre em defesa, né, da prática e de uma medicina de qualidade, não só para a prática médica, mas principalmente pela saúde da população. E desejar um bom congresso a vocês.